se coloca à tua disposição mais uma vez. Queremos te agradecer. A Deus, que o Senhor continue usando o teu filho para nos alcançar nessa noite. O Senhor fale através dele, que o Senhor já colocou no seu coração. Que o Espírito do Senhor nos alcance. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, faça a tua vontade, realize o teu querer, Senhor, através do teu filho e em nossas vidas, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Pode sentar, Deus. Estivemos ontem aqui, né? Foi uma bênção. E quem esteve aqui ontem foi abençoado. Amém? Amém. Amém. E hoje não vai ser diferente, né? Porque Amém. o Deus que estava ontem está hoje aqui também conosco. Amém. Glória a Deus. Amém? Então esse tema, a conquista na cruz, nossa maior herança, está, se você quiser abrir a palavra do Senhor, em Romanos 8,17. Eu vou ler aqui, Romanos 8,17. A conquista na cruz, nossa maior herança. Romanos 8,17 diz assim: e, preste bem atenção, ó, e se nós somos filhos, somos logo também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Amém. Já quero fazer algumas observações nesse próprio versículo. O versículo começa assim: e se somos filhos? E se somos filhos? O versículo 16, se você ler, ele diz bem assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Repare, e se vocês são filhos de Deus, vocês têm a herança. Aí o versículo 16 anterior, ele diz bem assim, que o Espírito Santo, ele testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E aí a gente já vê uma verdade aqui bem interessante. Essa herança é para quem é filho. Então a herança que nós vamos falar hoje aqui, e essa herança que a Bíblia nos fala, é para os filhos. Amém? Amém. O versículo diz isso. E aí ele tem outra partezinha no final, ele diz assim: se é certo que padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. A gente vê uma outra verdade aqui interessante. Se você padecer com e por Cristo, o texto nos dá a garantia, ele dá a garantia de que você vai ser glorificado. Eu vou repetir isso aqui é interessante. Se é certo, lá no finalzinho, que padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Se você padecer por Cristo, pelo Evangelho de Cristo, ele dá uma garantia de que você vai ser glorificado. Tá, repare, isso já é uma nova boa demais. Então, se eu sofro pelo Evangelho, se eu sofro por Cristo, eu tenho já uma promessa aqui, uma herança, é de que eu vou ser glorificado, irmãos. Eu particularmente, eu entendo que os mártires de Cristo, eles têm uma graça, sei lá, uma glória especial. É pensamento meu. Aqueles homens e aquelas mulheres que Deus quis, né, que eles padecessem, né, pelo Evangelho, viessem até a morrer pelo Evangelho, com certeza eles têm uma glória muito especial. E a Bíblia diz que eles estão, as almas dos que morreram por Cristo estão debaixo do altar do Senhor, clamando e dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai suportar essas coisas da terra, né? Então eles ficam clamando. Qual foi a conquista de Cristo, né, na cruz? A gente teve uma conquista ou a gente teve várias conquistas na cruz? Para mim, na verdade, foram muitas conquistas que o Senhor nos deu através da cruz do Calvário. Agora, outro detalhe interessante. A gente está arrumando a casa, né, digamos assim. Não foi a cruz que nos trouxe a conquista. Amém? Não foi a cruz que nos trouxe a conquista. Foi a cruz de Cristo. Paulo, ele gostava de colocar assim, a cruz de Cristo. Porque não é a cruz
cruz era um instrumento de tormento. Então, na verdade, não foi a cruz que nos trouxe a conquista. Quem trouxe a conquista foi a cruz de Cristo. Ou, melhor ainda, né? Foi Cristo na cruz que nos trouxe a conquista, nos trouxe a herança. Amém? Amém. Porque às vezes tem pessoas que começam a idolatrar a cruz. E a cruz em si, ela não tem poder nela. O que tem poder na cruz é o que a cruz significa. Amém? O que Cristo fez através da cruz. Por quê, irmão? Estava dando uma olhada, e a gente vai falar rapidamente. A cruz, ela era um instrumento de tortura e morte naquela época. E ela era a pena capital dos condenados, dos malfeitores. Pena capital é a pena de morte. Então, a pena de morte, uma das formas dele matar as pessoas naquela época era através da cruz. Então, era a pena capital. E era muito conhecido na época de Jesus que aquela morte de cruz, era muito cruel. E era muito ignominiosa, ou seja, vergonhosa. Era algo muito vergonhoso morrer na cruz. A cruz era para malfeitores, para malditos. Eram os piores da época, era que morriam na cruz. Então, na verdade, a cruz em si ela é um instrumento de vergonha e tortura. A cruz, ela dizem alguns que ela foi inventada pelos fenícios. E os gregos e os romanos copiaram isso. Coisa ruim, o povo copia. E aí, os fenícios criaram isso e os gregos e os romanos faziam muito isso. Alguns diziam também que os romanos, eles não crucificavam seus patrícios. Porque eles achavam tão terrível a morte de cruz. Alguns que acham que alguns romanos lá, eles ainda deixavam, eles matavam, né? Mas em geral, eles não matavam os romanos através da crucificação. E a gente tem um exemplo clássico na Bíblia. A gente sabe que Paulo, na verdade na história da igreja, fala que Paulo foi decapitado. Paulo, na verdade, mataram ele arrancando a cabeça dele. Tem até um filme agora recente, bem interessante. Pedro, em contrapartida, a história da igreja diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque Pedro era judeu, Paulo era judeu, mas ele tinha cidadania romana. Então, na cabeça dos romanos, matar uma pessoa na cruz era algo terrível. E ele não aplicava essa pena para os seus companheiros, seus patrícios. Tem um texto em Gálatas 6,14 que diz assim: a Paulo fala: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo foi um dos que mais falou acerca da crucificação e a significação da crucificação. Eu vou repetir esse versículo porque ele é tremendo. Gálatas 6,14. Mas longe, diz Paulo, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tem um ditado medieval que é: via crucis, via lucis. Via crucis, via lucis. É um ditado medieval, da época medieval. E o que quer dizer latim isso aqui, né? Via crucis, via lucis. Quer dizer, o caminho da cruz é o caminho da luz. Eu achei bem interessante isso. O caminho da cruz é o caminho da luz. Os pessoal da época medieval falavam muito sobre isso. A gente está fazendo a introdução, amado. A morte de Jesus, ela foi uma morte que a gente diz que foi uma morte necessária. Aí você fica pensando, a morte necessária, né? Ele teria que morrer. Às vezes a gente pensa que quando Jesus estava na cruz, Satanás estava doido para tirar ele da cruz, ou para matar ele. Na verdade, teologicamente, se você for estudar, você vê que Satanás não queria matar Jesus. E quando você vê os homens, os fariseus e a galera lá, os soldados, dizendo: desça da cruz, que você é alguma coisa, desça, na verdade era instrumento de Satanás para ver se Cristo desistia da cruz. Porque a cruz para Cristo, ela era algo necessário, tinha que acontecer. E ele veio, justamente para isso,
para morrer a morte e morte de cruz. É algo que estava no plano de Deus. Tinha que ser assim. Tem um texto em Romanos 4, versículo 25, diz assim: Ele, Jesus, foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém. Então ele, Jesus, foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então Jesus, ele morreu por causa dos nossos pecados. Era necessário que Jesus ele morresse na cruz. Na cabeça de um grego, era estranho um homem que se dizia filho de Deus, né? Quem conhece um pouquinho da mitologia grega, tem aquele negócio filho de não sei quem, filho de Zeus, não sei o que, né? E você vê um Deus que morre de cruz. Os gregos diziam assim: isso é loucura, de Deus que morre na cruz. Já os judeus, Paulo fala que os judeus diziam assim: isso é escândalo. Como é que o Messias, o homem que a gente está esperando para redimir a gente do pecado, redimir a gente do poder, pecado, redimir do poder romano, né? Dos nossos algozes, né? Daqueles que estão mandando na gente, morre numa cruz? Isso é escândalo. Então os gregos diziam: isso é loucura. Os judeus diziam: isso é escândalo. Mas, né? Paulo dizia que ali era o poder de Deus. Amém. Agora é estranho, irmão, né? É estranho. O Todo-Poderoso se faz homem, vem morar na terra, né? Se limita, aniquila a si mesmo e vai para a cruz. É uma história estranha. E quando eu estava fazendo o esboço, eu me lembrei de uma história. Na verdade, eu vou contar duas histórias. Um dia tinha uma professora ensinando as crianças na classe dominical. Ela estava ensinando as crianças e ela começou a contar a história de Abraão e Isaac. E aí a professora, né, ilustrando e tal, Deus falou com Abraão que pegasse o filho, levasse até um determinado lugar e lá sacrificasse o filho. E as crianças assustadas, né, olhando aquela história. Que história é essa? E aí ele subiu com o filho, com mais 2 homens, tal, chegou na montanha, deixou os homens lá embaixo. E aí ele subiu na montanha, fez um altar, botou lenha, pegou o menino, né, botou em cima do altar. E aí amarrou ele. E Abraão, isso aí, a mulher contando a história, a professorinha. E Abraão pegou, né, a faca e ia matar o filho. Aí uma criança disse: para. Que história feia! Aí uma outra criancinha do lado disse algo: se cale, porque as histórias de Deus sempre acabam bem no final. Glória a Deus. E a história de Deus, as coisas de Deus sempre acabam bem no final. Parece feio, a morte é algo feio, a cruz é algo terrível, mas o final é glorioso, irmão. Aleluia. Se com ele padecermos, também com ele seremos glorificados. Amém. Então a conquista da cruz, nossa maior herança, é um negócio que a nossa mente, se for usar a razão humana, a gente fica assim, às vezes sem entender bem. Que negócio, bem, morre numa cruz, né? Sofre pra caramba, é envergonhado. Mas aí, na verdade, ali é uma história triste, mas que acaba com um final feliz. E as histórias de Deus sempre acabam com um final feliz. Eu queria dizer isso para você. Eu não sei como é que está a sua história, mas eu quero dizer, se a sua história é uma história de Deus, ela vai acabar bem. Amém. Sempre acaba bem. Amém. Creia nisso. Eu não sei como é que você vive, eu não sei, né? Mas se a sua história é uma história de Deus, se Deus está escrevendo a sua história, no final vai ser legal, vai ser bem. Mesmo que sofra, mesmo que tenha que passar por momentos difíceis. Se eu contasse uma história para você mais ou menos assim, eu vou inventar agora, não está aqui. Apareceu um homem nas regiões da Judéia, e ali ele andava em Jerusalém, ia para Samaria, ele ficava caminhando, e aquele homem ele tinha um poder especial. E aquele homem, ele
Um dia ele encontrou um cego de uma cidade chamada Jericó. E aí ele chega para aquele cego e ele dá vista àquele cego. Todo mundo ficou, né? Ah, que coisa. Ele vai em outra cidade chamada de Caná da Galileia. Quando ele chega lá em Caná, ele está participando de uma festa com os amigos, a família, e de repente falta vinho. E o vinho naquela época, né, era algo que não podia faltar numa festa. E aí, de repente, ele faz um milagre e ele faz água virar vinho. Todo mundo... Quando aquele homem ele falava, as pessoas diziam, tem alguma coisa diferente, ele fala diferente. E ele falava com o leproso, aquele homem que andou ali por Jerusalém, Samaria, tal, a Judéia, ele topava em leproso, pessoas que eram deixadas de lado, à margem da sociedade, ele tocava nos leprosos. E ele falava com mulher prostituta. É um cara diferente. Um dia ele estava em determinado lugar e aí vem uma turma trazendo uma mulher, joga a mulher aos pés dele e diz assim, essa mulher aí estava adulterando e a lei manda matar. E aí ele tem uma sacada, ele diz assim, é verdade. Vamos fazer o seguinte, quem não tiver pecado pode jogar pedra nela. E aí o pessoal se tocou, né? A consciência acusou e foi todo mundo embora. E ele liberou aquela mulher. Então onde ele andava, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, era um cara, todo mundo queria ficar perto dele, mas de repente, esse cara bom, que fazia o bem, que todo mundo gostava de entrar perto dele, pelo menos a massa, a multidão, ele é incriminado de que estava blasfemando contra Deus, porque ele disse que ele era filho de Deus. E aí faz-se um complô e o juiz, digamos o juiz da época, o imperador, né, o governador Pilatos, examina ele e diz assim 3 vezes, e assim, não tem nada errado nele, eu não acho nenhum crime nele. Tentar livrá-lo, mas não dá jeito. E aí ele chega, se entrega de certa forma. Ele estava orando, irmãos, num lugar chamado Getsemane. Ele estava orando e de repente chega uma turma, né, com barapau, com facão e tal, e vai pegá-lo. E ele diz, eu estou procurando um Jesus de Nazaré. E ele diz, sou eu. E quando ele diz sou eu, João fala, um livro chamado João, que o povo caiu tudo por terra. E aí daqui a pouco o povo se levanta do chão, o Evangelho de João diz isso, e aí pergunta de novo, eu estou procurando Jesus de Nazaré. Ele disse, sou eu. E o povo cai de novo pro chão. E aí daqui a pouco ele vai e se entrega. Ele poderia ter ido embora. Teve um cara do lado dele, um parceiro dele, que puxou uma faca, um tal de Pedro, e aí feriu um rapaz, e ele na hora, ele chega, pega e bota a orelha do cara no lugar. Bom, mas aí essa história teve um final. Ele foi levado e ele morreu como um dos piores homens da época. Acabou a história. Que história. É uma história estranha, né? Ele morreu. E ele disse que morreu pelos seus pecados. Pelos meus. Ele morreu. E aí é interessante que ele tinha uma história de que quando desse 3 dias ele ia ressuscitar, mas fica todo mundo apreensivo. Se coloca no lugar, já pensou se você fosse um daqueles que andou com ele, né? Um cara todo poderoso, fez coisas assim que ninguém nem imaginava, e daqui a pouco fica como uma ovelha muda, não falou nada, não se defendeu, e aí ele vai e tem a pena capital de morrer como um dos malditos. Tinha dois discípulos, um era Cleopas, que eles vão caminhando até para uma cidade de Emaús, a
cidadezinha que ficava perto de Jerusalém, 11 quilômetros. Eles iam andando para lá. E aí eles estão conversando, triste, porque essa história, eles vivenciaram essa história que eu disse. E aí a palavra diz assim, e aí Jesus aparece do lado deles. Ai, irmão, que história, que história. Eu fico pensando na tristeza que aquela turma viveu, né? E também que alegria, e ele disse, a alegria que eu vou dar para você, ninguém mais vai tirar. Mas eles viveram um momento muito triste, de ver o seu Senhor, o Mestre, né, morrer como um miserável. E aí Jesus se apresenta àqueles dois e lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Jesus pergunta, que coisas? Perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Diz eles, né? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E eles dizem, e nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Que história! E esses dois personagens, um a gente sabe o nome, o outro não, eles vivenciaram essa história da cruz, né? Do sofrimento do Mestre. Mas aí Jesus diz bem assim, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aí ele começa a mostrar nas escrituras, né? Quem era o Cristo que ele vinha fazer. Bom, irmão, essa aí é a nossa introdução da ideia, né, de conquista na cruz. Jesus, ele veio para a cruz porque era necessário vir para a cruz. E a gente vai falar 5 coisas aqui que eu digo que são heranças da cruz de Cristo. Vou colocar sempre Cristo, porque a cruz, eu repito, sem Cristo não era nada, pelo contrário, era terrível, né? Então, 5 coisas, 5 heranças que nós temos a partir da cruz de Cristo, do sofrimento dele e, é claro, da sua ressurreição. A primeira coisa que eu digo que eu entendo como herança da cruz de Cristo é que a cruz nos tornou filhos amados. Ou a cruz, né, nos mostra o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Em Gálatas 4, do versículo 4 em diante, diz assim, mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo ou escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? A palavra, ou seja, ele nos tirou
da escravidão e nos fez filhos. Amém. Nós somos Obrigado, filhos. Jesus. Aleluia. A cruz de Cristo deu essa possibilidade da gente que cresce nele se tornasse filho dele. A Bíblia fala isso claramente, né? A todos quanto receberam, dá o poder de ser feito filho de Deus. É uma herança que Deus nos deu. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Deus tinha só um filho, agora ele tem milhões de filhos. E você é um dos filhos. Mas não é só filho, é filho amado. Você é um filho amado. Glória a Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Deus me ama. Repare que coisa. Aleluia. Ele me ama, ele ama você. Talvez outra pessoa não te ame, né? Tem gente que quer ser amado e não é amado. Às vezes a gente quer ser amado por pessoa que deveria nos amar e a gente não é. Às vezes é um filho, um marido, a mulher, sei lá, um tio, a mãe. Mas Deus ama você. Deus ama você tanto que deu o seu Filho Jesus Cristo, né, para morrer na cruz, no seu lugar e no meu lugar. Obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Lá nos Estados Unidos tem um estado chamado Tennessee. E aconteceu uma história, isso é um fato, certo? Aconteceu uma história lá no Tennessee muito interessante. Teve 2 missionários e eles decidiram pegar férias, né? E eles disseram, eu vou para uma cidade bem pequenininha. Tem o estado de Tennessee e tem, né, como aqui, né, cidades menores, o estado e os municípios. Aí ele foi lá no Tennessee, missionário, casal de missionário. E aí eles estavam em um restaurante e a ideia é, ninguém me conhece, eu não vou pregar em lugar nenhum, né? Eu vou ficar só de boa com a minha mulher, a gente trabalhou pra caramba, eu tô querendo só relaxar. E aí foi para um lugar que ninguém conhecia eles. E aí eles estão num restaurante. De repente no restaurante vem um senhor. E aí o senhor entra no restaurante, né, com um chapéu, todo brincalhão, e fala com um, e fala com outro e tal. E ele disse, já vem falar comigo, meu Deus. Né? E aí ele saudava todo mundo, o coroa, né? Falava todo mundo. E eles, meu Deus, não manda ele aqui não, estou querendo sossego, não quero saber de nada não. Aí o velhinho vai lá, o senhor vai lá. Opa, tudo bem? Tudo bem, né? Vocês são daqui? Aí ele, meu Deus, já vai começar a contar a história, porque ele velho gosta de contar a história, né? Você vai ele pensando, né? Aí vocês são daqui? Eles, não, a gente é de tal lugar, estamos de férias. Que bom, né? Vocês vieram para um lugar muito bonito, né? O Tennessee e tal. E ele querendo dispensar, né? Aí o senhor disse, eu posso sentar? Posso sentar? Eu quero contar uma história para vocês. Meu Deus, ele disse que ele fala depois, ele pensando. Aí ele sentou, vou contar uma história para vocês. Tá vendo aquelas montanhas lá longe? Tá? Olha a montanha, né? E aí ele olhou para a montanha. Ali no pé da montanha tem um povoadozinho, uma cidade bem pequenininha. E aconteceu um negócio lá que eu queria contar para você, que é muito interessante. Aí ele ia fazer o quê, né? Aí o senhor começou a contar. Naquela cidade pequenininha, todo mundo se conhece. Você sabe que cidade pequena é assim, né? Mas ele contando, todo mundo se conhece. E lá tinha uma mulher que ela era mãe solteira. Ela tinha um filho, só que ninguém sabia quem era o pai. Mas no interior, é uma fofocada, né? Todo mundo querendo saber quem é o pai. E ninguém sabia quem era o pai daquele menino. E as pessoas chegaram até a perguntar ao menino, pensa um negócio desse, quem é seu pai? E o menino ficava constrangido. Tinha uma igreja lá, a igrejinha, né? E todo mundo ia para a igreja. Todo mundo ia para a igreja. Quando você não ia para a igreja, a pessoa dizia, fulano tal, não ia para a igreja, porque todo mundo se conhecia e era uma igreja, um lugar pequenininho. E aquele menino ia para a igreja, só que ele tinha uma estratégia. Ele deixava todo mundo entrar, quando todo mundo entrava, ele entrava por último e sentava no último banco. Quando o reverendo lá estava dizendo, a paz do Senhor, ele caía fora. Por quê? Porque antigamente, isso o coroa falando, né? Antigamente, os pastores tinham esse costume de ir para a porta da igreja, né? Os reverendos e abençoar todo mundo, dizer Deus abençoe e tal, não sei o quê. E aí o guri caía fora antes, por quê? Porque ficava todo mundo ali querendo cercar e saber a história do menino, né? Aí aconteceu um negócio interessante, diz o coroa. Mudou-se o reverendo.
E o menino não sabia. Aí a mesma coisa, quando ele vai para a igreja, aí ele vai por último, né? E o outro reverendo, esse reverendo novo, ele já tinha uma prática diferente, né? Ele não dizia paz, ele saía, acabava o culto, antes de acabar o culto ele já ia para frente. Aí ele disse, e agora, né? O pivete, e agora? E aí quando o guri vai um, ele, Deus abençoe, uma boa família, como é que está, né? Sua mãe, não sei o que lá. Aí chega o pivete, aí o pastor pega na mão dele. Ô meu garoto, tudo bem? Como é que está seu pai? Aí diz que todo mundo da cidade começou. Agora ele vai dizer quem é o pai, porque todo mundo queria saber quem era o pai do guri. E aí o pastor percebeu, né, o clima, ficou aquela suspense, né, o guri ficou todo constrangido. Aí o pastor entendeu, né, Deus deu a ideia a ele. Ah, garoto, eu já sei quem é seu pai. Aí todo mundo, eita, o pastor sabe quem é o pai dele. Eu já sei quem é seu pai. Seu pai é Deus. E ele ama muito você. E ele tem uma história linda na sua vida. Vai e conquiste. E o menino saiu rindo, dizendo, eu tenho um pai, meu pai é Deus. E foi-se embora. Aí ele contou essa história. Levanta da mesa e vai-se embora. Quando ele vai-se embora, ele, deixa eu contar para você. Aquele menino era eu. E foi-se embora. E aí os missionários ficaram constrangidos, a história até bonita, né, tal. E aí mas ele não disse quem ele era. E aí ele chama a garçonete e diz, aquele senhor que saiu falando com todo mundo, sentou aqui comigo, quem era? Ele é o ex-governador do Tennessee. Aí que isso tem a ver? Ele saber que Deus era pai dele, que o amava, que tinha um plano na vida dele, mudou a vida dele. Ele era para ser não ser ninguém. Era para ser alguém jogado lá, por quê? Porque era um menino sem pai. Hoje já é diferente, mas naquela época. E esse homem está na história, você que vai para o governador do Tennessee. Ele foi um dos melhores governadores do Tennessee. E a história aqui é que a gente está defendendo, né? Que uma das heranças da cruz de Cristo é que ele nos fez filhos de Deus. A cruz nos possibilitou ser filhos e filhos amados. Então essa revelação de eu sou filho de Deus, da vida. Ser filho de Deus é melhor do que ser filho de qualquer pessoa. E Deus tem um plano na nossa vida e a gente tem que ir conquistar o que Deus tem para a gente. João 13, versículo 1 diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado, presta atenção, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou eles e amou até o fim. Em João 17, 24, assim, Jesus fala, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Eu quero que esses que eu amo estejam comigo na eternidade. Isso é a herança da cruz. Amém. Lucas 10, 20 diz assim, Jesus fala para os discípulos, eles chegam todos alegres porque tinham expulsado o demônio, curado. Jesus diz assim, não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém. Glória a Deus. 1 João 3, 1 e 2 assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. A primeira herança que eu queria deixar para nós, irmãos, que a cruz Jesus conquistou para a gente, foi a possibilidade de nós sermos chamados filhos de Deus. E somos filhos de Deus, não é só ser chamado, nós somos. Isso não é pouca coisa não, irmão. Isso não é pouca coisa não. Tem gente que queria ser filho de não sei quem aí. Obrigado. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Aleluia. A segunda conquista da cruz que eu coloquei aqui é que Jesus conquistou para a gente, Ele nos libertou do medo. Ele nos libertou do medo.
E principalmente, irmãos, no medo, não está falando aqui, mas eu quero contrariar, no medo da morte. Obrigado. Uma das coisas que Jesus veio livrar a gente é do medo. O medo, ele é inimigo do amor. Às vezes a gente coloca ao contrário o maior inimigo do amor é o ódio. Não é o medo. Não é o ódio o maior inimigo do amor. É o medo. E o medo tem um monte de fobias, né? No século XXI, agora que está vivendo. É claro que existem aquelas coisas que são reais. Você vê um leão, você está sozinho. Vem um pitbull, 2 pitbull, você sozinho, você vai ficar com medo, né? Mas aí quando você fica com medo, né? O nosso organismo, Deus preparou assim. Bota um monte de adrenalina e tudo que é lina que você tem no organismo. Para você, ou você brigar até morrer, ou você sair correndo. E alguns ficam parados. Me coma. Mas uma das coisas que a cruz de Cristo veio fazer é nos libertar do medo. Aleluia. Tem gente que tem medo de viver, tem medo de morrer, tem medo de amar, tem medo de, sei lá, de arriscar, né, de aventurar, tem medo de tudo. Mas a cruz veio mostrar que o medo, principalmente a morte, foi vencida. Você já ouviu uma frase assim, a coisa mais certa da vida é a morte. Porque é a coisa que ninguém vai poder dizer, eu não quero morrer, eu não vou morrer, porque vai morrer. Para você ficar esperando a morte, hein? Você arrumou a mala esperando por ela. Por que a gente tem que ficar esperando a morte? Eu não acho que eu tenho que ficar esperando a morte, não. A morte, Jesus, Paulo fala que a morte é inimiga. Ela é minha inimiga, é sua inimiga. Ela é sua inimiga. Inimigo a gente não fica esperando, não. A gente vai para cima dele, ele vem para cima da gente. É nosso inimigo. Tem um texto em Romanos 5,12 que diz algo interessante. É pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É verdade. É o sinal de que o homem é pecador, se ele morre. Se tiver alguém que não vai morrer, então ele não é pecador, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, como ele é pecador. Mas tem um texto interessante, irmãos. Em Hebreus 2, 14, 15, diz assim, repare, portanto, visto que os filhos, nós, são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, de carne e sangue. Para quê? Para que, por sua morte, Jesus, por sua morte, cruz, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o império da morte, o diabo. Você vê o versículo, Hebreus 2, 14, 15. Jesus participou, ele virou homem como a gente, né? Para participar da morte, para que ele destruísse, derrotasse aquele que é o diabo, que tinha o império da morte. Aí depois ele diz, presta atenção, versículo 15. E libertasse, Jesus morreu para vencer o diabo, tirar dele o poder da morte, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Cadê o versículo? Hebreus 2, 14, 15. Jesus se manifestou como homem, participou da carne e do sangue, e morreu para que ele vencesse aquele que tinha o império da morte. Ou seja, quem mandava na morte era Satanás. Até a cruz era Satanás que mandava na morte. Entre aspas. Que ainda tinha um pai, né? Soberano. Mas ele tinha um certo acesso. Mas quando Cristo morre e ressuscita, ele toma o poder do diabo da morte. E diz que ele fez isso para libertar aqueles, eu e você, que durante toda a vida estavam escravizados pelo medo da morte. Aleluia, Deus. Pessoas ficam escravas pelo medo da morte. Aí deixa de viver e morre do mesmo jeito.
Paulo tinha uma compreensão diferente. Paulo diz assim, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Se viver é Cristo, se morrer é melhor ainda. Ele tinha esse medo de fobia, né? Esse medo doentio. É uma coisa normal que todo homem tem. Então a segunda herança, né, que a cruz trouxe, a cruz de Cristo trouxe pra gente, é libertar a gente do medo. Eu coloquei um medo só, né? Mas tem muitos medos. Tem tanta gente que não vive, irmão, com medo de tudo. E a gente está vivendo um mundo realmente cão, né? Um mundo cheio de armadilha, de problemas, e a gente fica com medo. Se você ficar com medo, você não vai nem sair de casa. Ou não é? Você vai dizer, se eu sair, aqui graças a Deus, nosso estado ainda é o menos, né? Mas aí, outros estados, o nosso Brasil, se você sair, você tem que estar preparado para uma bala que diz que é perdida, não tem perdida coisa nenhuma. Ela acha alguém. Acha alguém que não era para achar, mas acha. Aí as pessoas não vão viver, mas vai ficar trancada dentro de casa. A ideia do diabo é nos trancafiar. A ideia do diabo é nos trancar no nosso mundinho, entendeu? E a gente viver aquele mundinho ali quando Deus tem coisas grandes pra gente. O apóstolo Paulo ele diz algo interessante, 1 Coríntios 15, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Amém, Senhor. Aleluia. Jesus ele morreu na cruz para nos libertar dos nossos medos. Eles existem, mas Jesus veio para nos libertar, para que a gente vive e tenha vida abundante. Em Apocalipse, quando ele se apresenta, ele diz: eu, Jesus, que estive morto, mas vivo, e vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Autoridade. Essa é a segunda coisa que eu queria deixar. A primeira, né, que uma das heranças da cruz é que nos possibilitou ser filhos amados de Deus. Outra que nos possibilitou, né, libertarmos dos medos. Jesus está conosco. Amém, Senhor. Terceira coisa que Obrigada. é a herança da cruz é que a cruz nos fez vencedores. Amém. Mais que vencedores, na verdade, Paulo fala em Romanos 8, capítulo 3. Vocês são mais que vencedores por meio daquele que amou vocês, Jesus Cristo. Eu queria destacar duas coisas rapidamente que a cruz de Cristo, né, fez por nós, nos fez vencedores sobre duas coisas que são todo dia essas coisas ficam no pé da gente: o pecado e a nossa carne. Mas Jesus nos fez mais que vencedores. Irmãos, ser livre é uma das maravilhas da vida. Talvez uma das maiores maravilhas da vida é a liberdade. Sim ou não? Eu acho não, tenho certeza. Amém. Talvez seja uma das coisas mais maravilhosas que existe no mundo, é a liberdade. É ser livre. Obrigada, Jesus. Claro que não é essa liberdade, né, que o povo fala aí, mas você poder dizer sim e não. Tem gente que só sabe dizer sim, tem gente que só sabe dizer não. Você poder dizer: não quero, não vou fazer. Está todo mundo fazendo, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu decido o que eu quero da minha vida. Eu sou liberto em Cristo Jesus. Então, uma das coisas da cruz é que nos fez vencedores.
sobre o poder da carne e sobre o poder do pecado. Romanos 8,34 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas aí João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Se Jesus libertar a gente é livre. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Se Jesus libertar você, você é livre. Glória a Deus. E essa foi a proposta de Jesus, é nos libertar. A gente é que se escraviza. Por quê? Porque a gente fica fazendo coisa errada. O pecado deixa a gente escravo dele. Quem é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado. Mas Jesus se manifestou para nos libertar do pecado. Tá assim? Em Gálatas 4,7 diz assim: agora você já não é escravo, mas você é filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Paulo repete, né, que está em Romanos. Fala que nós somos herdeiros de Deus, cordeiro com Cristo. Aqui em Gálatas diz a mesma coisa. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. Amém. E uma vez que você é filho de Deus, Deus o tornou herdeiro dele. Você não é mais escravo, irmão. Você é escravo? Só for de Cristo, né? Mas você não é escravo. Nada, nem ninguém pode escravizar você. Nada, nem ninguém. Nada, nem ninguém pode escravizar você. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Nem a mim, nem a você. Jesus não quer que os filhos dele sejam escravos de ninguém. A gente é escravo dele voluntário, que é diferente. Eu quero ser. Mas Deus não quer que você seja escravo, não. Uma coisa que você diz: eu queria tanto deixar de fazer e faz. Você é escravo. Isso é escravidão. Eu não queria deixar de pecar e peca. Você é escravo. Não estou dizendo que é fácil, não. Mas Jesus libertou você. Jesus libertou a gente. A cruz foi para trazer libertação. Aleluia. Para mim e para você, amados. Amém, amados? Amém. Na cruz, Jesus, ele pagou a nossa dívida. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Colossenses 2,14, eu botei um monte de texto aqui, né? Não dá para vocês acompanharem. Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a promissória, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Pá! Jesus pegou a minha dívida e a sua dívida. Você e eu, nós éramos devedores, sim. Mas Jesus pegou as nossas dívidas e na cruz ele cravou a nossa dívida e disse: está paga, né? Está pago. Você não deve mais não, amado. Nós não devemos mais nada. Você não deve mais não, por quê? Porque Jesus pagou a sua dívida. Maravilha. Glória a Deus. Isso dá liberdade, dá libertação, né? Ou seja, eu não sou... Quem aqui já deveu? Deixa quieto, vamos mudar a frase, né? Todo mundo aqui já deveu, ou deve. Né? Deve ao leão, ao IR, né? Deve, sei lá, ao mercadinho, aos cartões de crédito. Deve a sei lá quem, deve a você pegou emprestado com alguém, não pagou, até agora porque não pôde. É bom dever, é bom. Diga a eles, é bom. Quando você vê a pessoa, ou chega aquela cartinha ali lembrando, você gosta, chega aquela cartinha bonita, né? Serasa, não sei o que, tal, você olha assim: ô, carta bonita, como é bom receber a carta do Serasa. Você gosta? Você não deve mais nada a Deus. Aleluia. Jesus, ele pagou as nossas dívidas. Amém. Já está pago. Você pode viver sem estar com vergonha de Deus. Tem gente que fica com vergonha de Deus, não vai falar com Deus porque está com vergonha dele. Tem vergonha de Deus, que diz: Deus, eu aprontei. Se você se arrepender, você dizer: Jesus, obrigado. Jesus, você vai dizer: já paguei. Estava ouvindo um pregador esses dias, aí da mulher adúltera, né? Aí
Quando Jesus, né, esse pregador falando, eu achei interessante, quando Jesus perdoa elas, diz assim, eu também não te condeno, né? Vai em paz, não peque mais. Ele disse bem assim, que Jesus está dizendo a Deus, bota na minha conta. Bota na minha conta aí que eu vou pagar. É isso mesmo. Eu não vou condenar você não, porque ela merecia morrer, pela lei da época. Só que aí Jesus disse, não vou matar ela não. E se você não vai matar ela, então você vai ter que morrer no lugar dela. Então, amados, não há mais dívida. Amém. Em Colossenses 1:20-22 é assim, ó, e por ele, Jesus, foi feita a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Obrigada, Jesus. Romanos 6 diz assim, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado, para que o nosso corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Pastor, você está dizendo que a gente não peca? Não, eu estou dizendo que a gente não vai viver pecado. Crente que entende a cruz de Cristo e recebe a obra da cruz, não vive pecando. Peca, mas não vive pecando. Se vive pecando, não recebeu a graça da cruz de Cristo. Romanos 8 diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Efésios 2 diz assim, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste. Antes você andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos, não somos mais. Diga, éramos. Mas éramos, não somos mais. Irmão, desafio. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Gálatas 5,16 assim, digo, porém, isso, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Sabe o que eu acho? É que nós cristãos, a gente se nivela por baixo. A gente se nivela por baixo, ao invés de se nivelar por cima. Quem é o nivelamento, né, por cima? É Cristo. Por baixo é Satanás e os homens. Então eu tenho que me nivelar por cima. Eu tenho que querer o que Cristo fez por mim. E possivelmente uma das coisas que, entre aspas, fere o coração do nosso Deus, sabe o que é? É a gente não aceitar o que Ele fez por nós e nos deu gratuitamente. Satanás ri da gente. Ele fica mangando da gente. Que a gente deixa ele deitar e rolar com a gente. Eu quero falar a quarta, só são 5, tem mais uma. A quarta coisa que eu digo que é uma herança da cruz de Cristo é que a cruz de Cristo nos fez, presta atenção nisso aqui, ó, nos fez autoridade sobre o reino das trevas. Amém. Crente em Cristo tem autoridade sobre o reino das trevas. A gente aqui não usa, mas a gente tem. Colossenses 2,15 assim, diz assim, Paulo, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, e é claro, ressuscitou, né? Ele venceu os principados e potestades. E é interessante dizer assim, despojando, sabe o que é despojar?
Despojar é desarmar. Despojar é desarmar ou tirar. Jesus, quando ele vai na cruz e ele vence Satanás ali na cruz, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando dentre os mortos, ele despoja os principados, que são os primeiros, né? E as potestades, ele tira, ele desarma. Eu estava metendo isso aqui, depois eu vou me aprofundar, porque eu digo, meu Deus, isso aqui tem mistério aqui nesse negócio. O Senhor tirou as armas de Satanás. E a gente vê tanta miséria nesse mundo. O que é isso? A Bíblia fala que Satanás ele opera, né, e o anticristo vai operar sinais e prodígios de mentira. A maior arma de Satanás, irmão, é a lábia. Ele é especialista em enrolar a gente com a conversa fiada dele. Ele faz a gente acreditar no que ele quer que a gente acredite. Ele é especialista nisso, ele é um jogador. Mas ele não é maior que o nosso Cristo. Jesus foi lá e despojou os principados e potestades. E publicamente os expôs, está no texto, é Colossenses 2,15. E publicamente como? Os expôs ao desprezo. Sabe o que é desprezo? É tornar um exemplo, mostrar como exemplo. No original, quer dizer isso. Jesus pegou, venceu e disse assim, olha, publicamente, olha aqui, olha, Satanás, está vencido. Pisou na cabeça da serpente, a serpente ia pegar o calcanhar dele e ele ia pisar na cabeça da serpente. E Jesus então disse assim, olha aí, olha, tá vendo aí? Eu venci eles. Publicamente. Triunfando deles na cruz. Triunfar, irmãos. Na época de lá dos romanos, sabe o que acontecia? Ele expôs eles publicamente e triunfou nele na cruz. Quando um exército, um general lá ia numa guerra e ele vencia a guerra, sabe o que ele fazia? Ele pegava os que sobraram dos inimigos, principalmente se fosse uma autoridade, e ele passava pelas ruas de Roma, triunfando. Geralmente, às vezes, ele amarrava os caras como bicho, como se fosse com corrente, com coisa, e saía. Já viram algumas expressões de você pisar na cabeça do cara, assim? Já viu? Você deita a pessoa e pisa no pescoço dele. Quando Jesus foi para a cruz e venceu a cruz, ele venceu Satanás, ele fez isso. Ele saiu, como que ele pegou assim a corrente, saiu com Satanás, andando com Satanás amarrado assim. Jogou ele lá no mundo espiritual, isso aconteceu. E ele pisou no pescoço de Satanás, na cabeça de Satanás. Isso aconteceu no mundo espiritual, a gente não viu, mas aconteceu. É isso que Paulo está defendendo aqui em Colossenses. Então a cruz de Cristo, a conquista foi muito grande, a gente não consegue nem imaginar. Em João 12, versículo 28, diz assim: Pai, Jesus fala, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que ele falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento, presta atenção, chegou o momento, Jesus falou isso antes de ir para a cruz, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe será expulso. E eu, Jesus falando, quando eu for levantado da terra, quando eu for para a cruz, atrairei todos a mim. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus está falando com o Pai, aí o Pai fala lá do céu, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Aí o Pai diz: eu já glorifiquei. Todo mundo fica espantado: um anjo, que zoada é essa? Jesus disse: foi com vocês que eles falaram isso. E diz-me assim: chegou o momento desse mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Sabe o que é expulso? É equibalou. Equibalou quer dizer expulso do mundo, isto é, ser privado do poder e influência que se exerce no mundo. Fazer sair com força. E eco, que é fora, do lado de fora. Então quando Jesus diz assim: agora o seu príncipe, quem é o príncipe do mundo? Satanás.
E ele diz, agora o seu príncipe será expulso. Ele estava dizendo, eu vou privar ele do poder e influência que se exerce no mundo. Vale a pena estudar isso, irmão. Aleluia. E vou lançar ele fora, do lado de fora, com violência, vou pegar ele. Coisa que Jesus fez na cruz. E Satanás não queria que ele morresse na cruz, não. Porque havia a promessa da vitória já. Aleluia. Por isso que ele ofereceu, lembra? Te dou tudo de graça. Você fica aí, vai sofrer por causa disso, toma aí de uma beijada e tal. E Jesus disse, não, eu vou pelo caminho difícil. Vou pelo caminho estreito, mas é o caminho onde vou pisar na sua cabeça, seu miserável. Espere só um pouquinho. Então a cruz de Cristo, uma das bênçãos, né, das conquistas, né, da herança, é que nos fez autoridade sobre o reino das trevas. Lucas 10:19 diz assim, Jesus fala, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. A gente tem que voltar a pensar sobre isso aqui, estudar mais sobre o poder que Jesus delegou à igreja. Mateus 12:28, então diz, se porém, diz Senhor Jesus, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Tem que amarrar o valente. O valente aqui é Satanás. Só que Jesus é mais valente que Satanás. Amém. O texto que a gente conhece, João 16, 8 a 11, diz assim, quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus explica, do pecado porque não creem em mim. O que é que o Espírito Santo vai fazer? Vai fazer as pessoas entenderem que são pecadoras. O Espírito Santo diz, você é pecador, você precisa de um Salvador, você precisa de Jesus, você precisa de proteção. Aí ele diz, o Espírito Santo vai convencer os homens da justiça, porque eu vou para o Pai, não me vereis mais. Ou seja, vai explicar sobre a justiça. A justiça de Deus já foi satisfeita na cruz, irmão. Aleluia. Amém. O Espírito Santo está nessa noite dizendo a você já foi justificado, porque Cristo, que não merecia, morreu no seu lugar que merecia. Aleluia. E eu. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. E aí ele diz, e do juízo, e ele explica, Jesus está explicando, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. O Espírito Santo está nessa noite e desde sempre ele dizendo assim, olha, o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe desse mundo já está vencido por Cristo. O príncipe desse mundo foi despojado das suas armas. E tudo que ele usa agora é coisa de mentira. E as mentiras dele, se você come, né? Quando a gente come a mentira dele, aquela mentira influencia a gente e mata a gente. Uma mentira mata alguém. Já pensou, você vai ligar para uma pessoa, sua mãe está aqui passando mal, ou o contrário, né? Aí alguém chega e diz, olha, seu filho está passando mal aqui, né? É brincadeira. Aí sua mãe dá um ataque cardíaco e morre. Porque ela escutou uma mentira, né? Na SAMU tem um bocado de coisa, né, de enrolação do povo, né? Vamos para a última, irmão. Mas aí, Mateus 16, 15 a 19. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a igreja, edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele diz uma coisa que a gente fala toda hora, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. E ele diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu fiquei pensando, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a gente vai para o último, irmão. As portas é o que, irmão? Porta.
Para que serve porta? Porta é um lugar de acesso, é um lugar de saída e de entrada. Não é verdade? A porta, ou a gente entra por ela ou sai por ela. Ou você está dentro, sai, o salão está fora e entra. Porta é um lugar de acesso. Sabe o que Jesus quis dizer aqui? Nada que vem do inferno e nada que leva para o inferno vai prevalecer sobre vocês. Amém. Amém. Nada do que leva o homem para o inferno e nada que sai do inferno vai prevalecer sobre vocês, sobre mim, sobre a igreja. Amém. A igreja vai vencer. Amém. Glória Satanás a Deus. arranca os cabelos, se ele tiver cabelo, mas ele sabe que a igreja é mais que vencedora em Cristo Jesus. Aleluia. Você é mais que vencedor em Cristo Obrigada, Jesus. Jesus. Você faz parte da igreja de Jesus. Você foi comprado Amém. na cruz do Calvário. Ele pagou o preço da sua vida. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E eu também, nós. Amém. E a última bênção, né, da cruz de Cristo é que a cruz de Cristo nos fez reconciliadores dos homens. Ou nos fez pregadores da própria cruz. 1 Coríntios 1:23 é onde faz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, Paulo dizia. Escândalo para os judeus, como eu falei, loucura para os gregos, os gentios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Colossenses 1:20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão sobre a terra e sobre os céus. 2 Coríntios 5:18-21 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o último versículo, 1 Coríntios 2:2 diz assim: porque Paulo dizia: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e ele crucificado. Isso que você ouviu ontem, né, que você está ouvindo hoje, que você vai pesquisar mais, é isso que a gente tem que dizer para as pessoas. Ser da igreja não é, sabe, como é que eu digo assim? E é verdade, a gente está falando de pompa, né, tal, que aí é a distorção, né, do que eu estou falando. Mas as pessoas têm que entender que ser de Cristo é o que há de mais glorioso no mundo e depois daqui. E a gente tem que dizer isso para as pessoas. A gente tem que falar da cruz de Cristo, mais ou menos como eu estou falando aqui, com mais ímpeto ainda. Dizer: rapaz, a cruz é terrível mesmo, é lugar de maldito. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele amava você e a mim. E ele agora declarou você um justo em Cristo Jesus. Você e eu éramos pecadores, mas agora você não é mais em Cristo Jesus. Ele chega na cruz e diz: está consumado. Que é tetelestai, está consumado, tetelestai, ou seja, não há mais dívida, eu paguei tudo, você não está devendo mais. A gente tem que dizer isso para as pessoas. As pessoas acham que Deus tem raiva delas, as pessoas acham que Deus quer acabar com elas. A gente tem que dizer: Deus castigou o próprio filho dele para salvar você e a mim. A gente tem que defender a mensagem da cruz. E eu vou concluir. Houve um dilema lá no céu, um dilema eterno. Eu chamei de dilema eterno. Está lá no céu a Trindade Santa, e eles têm um dilema eterno. Quando eles estavam planejando, né, a criação e planejando o homem, ele já sabia que ia acontecer tudo, né? Mas quando Adão e Eva pecam, houve um dilema, certo? E que dilema foi esse? Foi o dilema entre o amor e a justiça. O amor de Deus dizia:
eu preciso salvar o mundo. Eu vou salvar o mundo. E a justiça dizia: o homem tem que ser julgado. O homem merece o castigo. Esse é o dilema. E agora? Como resolver? Como resolver esse dilema? O que fazer? Sabe qual foi a solução do dilema da eternidade? Foi o que a gente está falando aqui, um negócio que vocês já devem ter ouvido: morte substitutiva. Morte expiatória de Cristo. Se você nunca ouviu, pesquise. A morte substitutiva. Só Jesus conseguiu resolver o dilema da eternidade. Porque Deus queria amar o homem e salvar o homem. E a justiça de Deus, ele tem que ser punido. Porque eu não inocento o culpado. Deus não inocenta o culpado. Deus inocenta o perdoado, irmão. Deus inocenta o perdoado em Cristo, não o culpado. Deus, ele não é a favor do erro. Ele quis resolver tanto o erro do homem que ele castigou o filho dele para poder não castigar a mim e a você. Quantas vezes nós merecíamos o castigo de Deus e Deus não dá o castigo? Você sabe porque você é bonzinho ou porque ele ama você mais amado que os outros ou eu? Não. É porque ele fez isso em Jesus. E se você ler Isaías 53, que a gente vai cear, né? A Bíblia diz que agradou a Deus moer Jesus, fazendo ele enfermar. Quem matou Jesus foi os homens, mas foi Deus que executou Jesus, sabia? Foi o Pai. Jesus foi o Abraão que matou o filho. Abraão não matou o filho. Apareceu o Cordeiro, que era Jesus, mas o Pai, Deus, teve que matar o filho dele na cruz, castigar o filho dele por causa de mim e você. Isso é a cruz de Cristo. Aleluia. É um negócio tremendo isso. Então resolveu-se o problema. Foi o quê? A morte substitutiva, a morte expiatória. Jesus disse: eu vou ficar no lugar deles. Eu vou pagar o preço que eles devem ao Senhor. Jesus não morreu e pagou a Satanás não, irmão. Satanás não tinha nada. Nem tem. Jesus pagou a Deus. E é isso que a gente está falando aqui, a morte substitutiva. Foi Cristo morrendo para pagar o preço do pecado da humanidade. Foi o único meio pelo qual a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Tinha que ser um cordeiro puro, justo. Foi a troca, o justo castigado no lugar do injusto. Nosso castigo foi pago. Nossa pena já foi prescrita já. Não tá, você não deve mais, não tem mais. Se você abrir lá no fórum do céu, você dá lá o seu nome e você não está devendo mais nada. Você não está com a ficha suja mais não. Sua ficha já está limpa pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, irmão. Glória a Deus. Tem que crer nisso, a gente tem que crer nisso, porque senão a gente fica carregando, né, a consciência da gente. O diabo fica dizendo: você fez isso, você lembra? Você fez isso. Você lembra que você pensou isso? Você lembra que você... Aí você vai dizer... Eu me lembrei agora. Diz que Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele sofreu pra caramba, né? Esse negócio de justiça, né? E ele fazia jejum, dizem que ele fazia jejum, e fazia penitência, fazia um monte de coisa e nada de resolver o problema do pecado. Quando ele lê Romanos, né? Romanos, capítulo 1, versículo 16, né? Aí ele fala: a justiça lá, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que quer. E a justiça foi revelada no Evangelho. Satanás vem acusar eles: ei, Martinho, você pensa que agora você está liberado, é? Você fez isso, aquilo, outro, e Martinho não deve sofrendo, né? E você fez isso. Aí quando Satanás acabou, Martinho Lutero, contam-se, né? Conta-se. Não tem mais alguma coisa para acusar? Aí Satanás: não, é isso tudo mesmo. Foi você esquecer do negócio. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado e de toda injustiça. Arreda-te, Satanás. É isso que é a morte substitutiva. 1 Pedro 2,24 diz: carregando Jesus ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim, na carne,
mas vivificado no Espírito. Ele nos livrou, irmão, da culpa, da pena, do castigo, e nos fez seus herdeiros e co-herdeiros. Amém. É o que está o texto, né? Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós deixamos de ser devedores, criminosos, malfeitores, malditos, para sermos filhos amados, agora com herança. Amém. Essas heranças e muito mais. Aleluia. Hebreus 9,15, assim, por isso mesmo ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Amém. Além de termos uma herança aqui na terra, nós temos uma herança eterna. Tudo isso que eu falei, né? É as coisas que a gente tem que vivenciar aqui. Mas já está garantido lá. Nós já estamos no lucro, irmão. Qualquer coisa que acontecer com a gente já está no lucro, sabia? A gente já está no lucro. Eu e você não pode ser a pior coisa. Deus nos guarde e nos livre. Mas eu e você já está no lucro. A gente já é mais que vencedor. Aleluia. A gente já está garantido. Então a conquista na cruz é a nossa maior herança. Nos tornou filhos amados, nos libertou do medo, especialmente da morte, nos fez mais que vencedores sobre o pecado e a carne, nos fez autoridade sobre o reino das trevas. Eu queria convocar você a estudar mais sobre isso. E nos fez pregadores da mensagem da cruz. Amém. Eu queria louvar, depois a gente vai cear, eu queria louvar. Pode ir, ligar. Eu queria louvar uma música. Esse violão aqui, cadê o tocador? Como é? Ele teve que sair. Chegou.